Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do terceiro ano do ensino médio. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês para que possamos dar continuidade às ideias lá de tabela periódica, né? Tivemos uma aula agora há pouco, onde complementamos lá aquelas ideias das tendências periódicas, e agora vamos dar uma fixada aí nessas ideias pela resolução de algumas questões, né? Vamos resolver, vamos comentar, e aí vai ajudando na fixação. Bem, como forma de agilizar aqui o trabalho, eu vou compartilhar com vocês, né, o livro, compartilhar com vocês aqui o material dos exercícios de fixação que se encontram aí na página 152. Pessoal, fiquem atentos aí aos exercícios propostos. Resolvam os exercícios propostos, justifique a letra, porque vocês têm o gabarito, né? Mas justifique a letra, professor, é letra A por conta disso, olha. Achei interessante a colocação da tal letra, mas ela está errada por isso, isso e isso, não é? Busquem estudar dessa maneira, porque aí você estará se apropriando do conhecimento. Você estará construindo, não apenas repetindo, né? Então, vamos lá, produza lá uma linhazinha, um textozinho pequeno, uma linha, né? Onde você justifica o porquê de ser a letra, o porquê de não ser a letra, tá bom, pessoal? Isso é para vocês, tá certo? Ok, vamos lá. Então, a primeira questão aqui, ó, né? Sim, aí os exercícios propostos estão na página 153, 154. Fiquem atentos. Na 152, primeira questão, exercício de fixação, diz o seguinte: com o título de O Novo Ouro, a publicação química nova, de dezembro de 2013, trata da importância dos elementos conhecidos como terras raras. Ele cita até alguns aqui, ó, escândio, ítrio, lantânio, não é? Ó, aqui, ó, lantânio. Beleza, tranquilo. Vamos lá, continuando. Segundo a matéria, são fundamentais para a fabricação de motores elétricos, turbinas, eólicas, superímãs, telefones inteligentes, computadores, tablets, lâmpadas de LED, mísseis e muitos outros produtos. Sobre os elementos terras raras, pode-se afirmar corretamente que... Aí, vamos lá. Letra A. O fato de apresentarem dois elétrons na camada mais externa permite que sejam classificados como elementos representativos? Não. Olha lá, elementos representativos são os que terminam em S ou em P, tá certo? Em S ou em P. O fato de terminar em 2 não vai classificar eles em um grupo específico, não. Certo? Ah, professor, mas os metais alcalinos terrosos terminam em 2. Sim, os metais alcalinos terrosos, que são, sim, representativos, terminam em 2. Mas de todos os representativos, só a segunda família é que termina em 2. E aqui ele está generalizando, não é? E tem outros que terminam em 2 que não são representativos também, né? Alguns metais de transição vão terminar em 2 e não são representativos, lógico. Então, fiquem atentos, tá certo, pessoal? Olha, terminou em S ou em P, aí sim, representativos. Terminou em S1, metal alcalino, a família 1 da tabela periódica. Terminou em S2, né? O S aí é subnível, você sabe. Aí terminou em S2, 2 elétrons em subnível S. Metais alcalinos terrosos, que é a família 2. Ah, terminou em P. Terminou lá em, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos falar de todas, né? A família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Família 13, tem 3 na última camada. Como é que estão esses 13? Desculpa, como é que estão esses 3? 2 em subnível S e 1 em orbital P. Ou seja, na família 13, você tem o quê? Terminado em SP. E assim você vai ter na família 14, na família 15, 16, 17 e 18. A família 13 tem 3 na última camada, família do boro. Começa lá com o boro. Família 14, 4 na última camada, né? 2 no S e 2 em P. Tem 4 ao todo. Exemplo, o carbono. Aí, continuando, família 15. Quem é que eu tenho na família 15? Nitrogênio. Nitrogênio tem quantos na última camada, já que ele é da família 15? Tem 5.
Como é que estão esses 5? Como é que eles estão distribuídos, esses cinco elétrons da camada de valência? 2 em subnível S e 3 em subnível P. Né? Olha aí, ó. Vamos lá, quem mais representativo? Família 16, os calcogênios, formadores de calor, né? Família do oxigênio. Termina em quanto? Família 16 termina em 6. Como é que estão esses 6? 2 em orbital S, 4 em orbital... desculpa, em orbital não. Em subnível S, 2 em subnível S, 4 em subnível P. Família 17, família dos halogênios, formadores de sais, né? 17, eles vão ter quantos elétrons na última camada? Vão ter 7. Como é que estão esses 7? Estão 2 elétrons em subnível S e 5 elétrons em subnível P. Certo? Bem, pessoal, é aí onde a gente caracteriza os representativos. Terminam em S ou terminam em P. Ok? E, lógico, a família dos gases nobres, 18, né? A família 18 tem 8 na última camada, com exceção do hélio, que só tem 2. E aí, no caso, o hélio termina em S, mas os outros, neônio, argônio, criptônio, xenônio, todo radônio, eles vão terminar em quanto? Vão terminar em P, né? Vão terminar em 8 elétrons na última camada, 2 em S e 6 em P. Ok, então a letra A está errada. A letra B, o escândio e o ítrio apresentam características semelhantes e são encontrados nos mesmos minerais das terras raras. Ok, tudo bem. Mas apresentam estruturas totalmente diferentes. Pessoal, a estrutura aqui está relacionada à questão de ser elementos de transição externa ou elementos de transição externa. Então, você vai ter, sim, essas estruturas diferentes pelo fato de alguns desses elementos classificados como terras raras, eles terminarem lá terminarem em D, outros terminarem em F. Então, vai apresentar essa diferença, sim, né, de comportamento, tá certo, pessoal? Então, fica essa ideia aí. A alternativa da letra B, alternativa correta. Agora, sim, se o aluno, de repente, eita, professor, essa questão ela é muito específica, concordo, como eu falei no começo. Não é? Ela é muito específica. Não, para contexto de Enem, não se preocupe tanto com questões tão específicas assim, não. Busque mais a generalidade, né? Como eu sempre falo. Olha, então, tá lá. É tão específica. Vamos lá, você está na prova. Se depara com uma questão como essa. Estudou, você tem que ter estudado um pouquinho, para os conceitos básicos você saber. Né? Senão, vai fazer o quê? Né? Mas vamos lá. Não tem como você afirmar, já que é muito específica, não tem como você chegar e dizer, eita, professor, é certo ou é errado. Eu não tenho como tender para um dos lados. Segura ela aí, deixa ela aí, dá uma olhada nas outras. Pode ser que as outras tenham erros grotescos. Né? E aí você, lógico, vai eliminar, como só tem uma alternativa correta. Vamos dar uma olhada na C. O lantânio, que inicia a série dos latanoides, né? Como está aqui, o latanídeos, tem distribuição eletrônica idêntica aos demais componentes da série. Olha, aí é um detalhe, né? Que aí nós temos o iniciozinho é um D, os outros é F. Então, é diferente. Aqui está dizendo que é igual. Então, cuidado com essa ideia aí, tá certo? Então, a alternativa aqui tá, a letra E está errada, a letra C está errada. A letra D, as terras raras são paramagnéticos e seus elétrons de diferenciação são encontrados na última camada. Na última camada, não. Ou é D ou é F. Então, é penúltima ou antepenúltima camada, o elétron diferenciador, ou seja, aquele elétron que está entrando, né, na hora da distribuição eletrônica. Certo, pessoal? Ok. Volta para a letra B. Na letra B, o que nós temos é justamente essa ideia geral. Aí o grampeador. O que nós temos é justamente essa ideia geral da configuração eletrônica. Quando nós estamos falando de elementos de transição externa, aquele miolinho ali da tabela periódica, eles terminam em quê? Eles terminam em D. Já os elementos de transição externa, em sua grande maioria, cuidado, eles vão terminar em F.
e aí você pode ir fazendo essa caracterizaçãozinha, né? Ok? Vamos lá. Em relação às questões aqui do fixando, as coisas estão desabando aí. Essa lei da gravidade, né? Que não perdoa. A segunda questão, ó. Eu tenho lá. Já não se formam mais nobres como antigamente. Aí tem lá. Sim, aí aqui a letra correta vai ser a letra B, né? Porque às vezes a gente faz com tantos comentários que de repente o aluno se perde um pouquinho no que a gente falou de qual a alternativa correta. Primeira questão, letra B. Segunda questão. Desde 1962, que os cientistas sintetizam compostos envolvendo gases nobres. Óxidos e fluoretos de xenônio, por exemplo, são os mais comuns. Em condições ambientes, esses elementos não formam ligações, ou seja, são encontrados na forma de átomos isolados. A grande inércia química desse grupo é devido a... Pessoal, essa questão, boa, muito boa, ela é boa por quê, professor? Olha, existe normalmente nos alunos aquela ideia de que os gases nobres não reagem com ninguém. Calma, eles preferem não reagir. Em condições ambientes, eles não reagem. Em condições ambientes, eles possuem uma inércia química. Ou seja, eles preferem não reagir, né? Mas em condições mais energéticas, em condições específicas de pressão, né, de temperatura, de catalisadores, eles podem, de repente, realizar ligações químicas, formarem ligações, tá certo? E aí, então, a questão diz o seguinte, a inércia química deles, o fato deles quererem não reagir com ninguém, é devido a quê? É devido a quê isso aí? Aí tem lá, ó, letra A. É devido à configuração semi-preenchida de seus orbitais de valência. Configurações semi-preenchidas, pelo contrário, né? A camada de valência dos gases nobres é tudo preenchidinho. Letra B. Ao paramagnetismo de seus átomos no estado gasoso. Olha que viagem. Paramagnetismo, como nós vimos na questão anterior, no meu comentário, tem a ver com elétrons desemparelhados. Mas eles são gases nobres, elétrons desemparelhados lá nos orbitais. Mas eles são gases nobres, tudo, as camadas de valência tem 8, está tudo fechadinho, tudo preenchidinho, certo? Volta lá. C. A baixa energia de ionização, a inércia química dele é devido à baixa energia de ionização. Não. Eles possuem elevada energia de ionização, alta energia de ionização. Né? É muito difícil arrancar um elétron de um gás nobre, certo? Letra D, a elevada eletronegatividade. Pessoal, eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. Eles não têm por que atrair elétrons, eles já são estáveis. Não se define a eletronegatividade para os gases nobres, não se define. Né? Se você for olhar lá na tabelinha, eletronegatividade nem considera a família 18, tá certo? E, lógico, a configuração totalmente preenchida de seus orbitais de valência, ou seja, ele respeita direitinho lá, né, a chamada regra do octeto, e aí os orbitais estão todos preenchidos, e isso lhes dá uma boa estabilidade, consequentemente, eles preferem não reagir com ninguém, o que caracteriza essa tal de inércia química. Porque essa questão foi bem mais tranquila, bem mais genérica do que a outra. A outra foi muito específica. Não se estresse com questões muito específicas, não, pessoal. Quando você vai olhar para as questões do Enem, você vai, de maneira geral, você pode não conseguir identificar os contextos. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas aquele contexto tão diferente ali da questão do Enem, ele está perguntando uma coisa que é de conhecimento amplo, de conhecimento básico sobre determinado assunto, e normalmente são os assuntos mais badalados de cada matéria. Então, é muito difícil cair uma questão no Enem de um conteúdo que você não tenha visto, que você não tenha estudado. Não é? Agora, o fato de cair lá a questão, né, do conteúdo que você estudou, e mesmo sendo uma questão básica, não quer dizer que você vai acertar com certeza.
porque de repente até os conceitos básicos a gente estudou faz muito tempo, não consegue lembrar direito, por isso de ter que estar revisando, né? Tem que estar revisando com frequência. Mas vamos, continuando aqui nossa luta aqui. 3 novos elementos químicos aprovados para a tabela periódica. Quem são eles? Estão aqui em destaque, ó, né? Darmstadio, Reutegereio e Corpenício, ok? Pessoal, não vamos se preocupar com esses nomes não, né? Fica tranquilo aí. No entanto, eles são tão grandes e instáveis que só podem ser produzidos, ó, em aceleradores de partículas e desfazem-se em outros elementos muito rapidamente. A posição desses elementos revela uma informação. Vamos ver. A posição deles, cadê? Ó? Eles estão aqui, ó, família 10, família 11, família 12. De qual período? Do 7º período da tabela periódica. Isso já vai dizer muita coisa, não é? O fato dele estar no 7º período vai nos dizer que ele possui, né, 7 camadas, né, de distribuição de elétrons. Né? São átomos bem grandes. Né? Mas vamos lá. E aqui o fato de ele estarem na família 10, 11 e 12 nos permite afirmar que eles são metais de transição externa. Né? São metais. Vamos ver lá. Ó, aqui são os números atômicos, né? 110, 111, o DS, 110, o RG, 111, o CN, 112. Melhor do que falar os nomes deles. Olha lá. Aí eu tenho aqui, letra A. Eu posso dizer que eles são latanídeos. Latanídeos não. Né? Com 7 níveis eletrônicos em suas configurações. Ah, 7 tá beleza, mas latanídeos não. Latanídeos são esses outros aqui, ó, né? Que eu estou apontando com o mouse. Né? Essa primeira série lá de baixo. Aí eu tenho lá, ó, que pertencem ao 7º período e apresentam propriedades metálicas. Bem, 7º período, ele está no 7º período, ok, e são metais, tranquilo. É uma questão bem fácil, fácil demais até. A letra C, que forma uma tríade com características não metálicas. Falso, eles são metais. Né? Então, até agora, com certeza, a letra B. Certo, pessoal? Aí aqui, letra D, que são sólidos pertencentes à família dos metais alcalinos. Ó, família dos metais alcalinos, até a gente já comentou hoje nesse vídeo, né? E os metais alcalinos são esses aqui, ó, da família 1. Né? A família 1 da tabela periódica. A família 2 é que são os metais alcalinos terrosos. E letra E, que são artificiais, não radioativos, com propriedades não metálicas. Aí o fato de dizer que não são não metálicos quebrou novamente, né? Então, letra B, alternativa correta. Eles são metais e pertencem ao 7º período, possuem 7 camadas de elétrons na sua eletrosfera. O fato de ser metais, por exemplo, vamos aproveitar e falar das características gerais dos metais, né? O fato de ser metais indica o quê? Indica que eles têm brilho característico, indicam que eles são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios, indica que eles são maleáveis, eles possuem uma certa maleabilidade, não é? Maleabilidade. Podem ser, o que é maleabilidade? Né? Eles podem ser transformados em lâminas, convertidos em lâminas. Conduzem bem o calor, conduzem bem a corrente elétrica. Então, essas são as características gerais dos metais. Né? Os ametais, aquela extremidade ali, aquela porção mais à direita, né, da tabela periódica, e principalmente superior e direito da tabela periódica, eles são ametais ou não metais, né? E vão ter propriedades opostas. Né? Ok. Quarta, o excesso de radicais livres no organismo é prejudicial à saúde. Pessoal, radicais livres são compostos, são grupos de átomos ou grupos de átomos que saíram de uma molécula maior, né? Que saíram ali de uma molécula, tiveram ligações quebradas. Normalmente saem de uma molécula maior, né? Mas de repente não precisa nem ter essa obrigatoriedade de sair de uma molécula maior. A molécula pode ter se quebrado no meio, né? As ligações podem ter sido desfeitas ali. E aí os átomos que antes estavam ligados, antes estavam estáveis, agora com a quebra dessa ligação, eles se encontram o quê? Instáveis. E instáveis, eles querem formar ligações, querem reagir.
justamente é o que caracteriza os radicais livres. Eles são ávidos, né, por ligar, por fazer ligações. Eles querem fazer ligações. E nessa busca incessante para realizar uma ligação, eles podem atacar quimicamente uma proteína, uma enzima, né, um carboidrato, ou mesmo um material genético, a depender do ambiente que nós estejamos considerando. E isso pode ocasionar erros, né, assim, erros metabólicos que levem, por exemplo, a envelhecimento precoce. Por isso que é muito falado, né, a questão do envelhecimento precoce associada a radicais livres. Então, eu tenho aqui também o seguinte, ó, aí vamos lá, continuando. Para tentar evitar isso, nossas células apresentam um sistema antioxidante e enzimático. Uma das principais enzimas desse sistema depende de um elemento denominado de X. Sabendo que o ânion, ou o X, 2-, pessoal, ânion significa dizer que ganhou elétrons, não é assim? Ganhou elétrons. Que ele ganhou elétrons. Ok, essa aqui é a ordem lá da distribuiçãozinha, né? Na distribuição eletrônica, estamos nessa ordem aqui. Tá certo? Estamos nessa ordem. Tranquilo. Pois bem, vamos lá. Essa distribuição aqui é a distribuição do átomo X que ganhou 2 elétrons. Ganhou, porque ele é um ânion. Cuidado que isso confunde muito e faz o aluno perder questões bobas. Então, ele ganhou 2 elétrons. Então, é só você chegar aqui, ó, para encontrar a configuração eletrônica do átomo X, é só você tirar 2 elétrons daqui, ó, certo? Dessa última parcelazinha, já que aqui está na ordem crescente da configuração de Linus Pauling. Então, você tira 2 daqui, ó. Em vez de ficar 4p6, vai ficar 4p4. Ficando com 4p4, aí você vai observar o seguinte, quantos elétrons ele tem na última camada. Qual é a última camada? Ele tem, ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada e quarta camada. A quarta camada dele, do átomo X, aqui é o que você está vendo, é do ânion X2-, né, o bivalente, o que ganhou 2 elétrons. Mas para pegar a configuração do átomo X, é só você tirar 2 elétrons daqui, ó. Em vez de ficar 6, tira 2, fica 4. Aí você tem 2 elétrons no S, olha lá, o 4s2, e tem lá 4, porque aí você já descontou os 2 aqui, ó, do 4p6 você tirou 2 para obter a distribuição do átomo X. Aí você tem lá 2p2 e 4p4. Ao todo, nessa quarta e última camada, o elemento X ele possui, no caso, 2 e 4, ele possui 6 elétrons. Ora, quem possui 6 elétrons está em qual família da tabela periódica? Está na família 16. Quem é a família 16? A família dos calcogênios, onde você tem lá, por exemplo, o oxigênio, né? O enxofre, é a família dos calcogênios. Então, vamos ver o que é que ele fala. Ó, letra A. É um gás nobre do quarto período, isso para o elemento X. É um gás nobre? Não, para ser um gás nobre, ele teria que ter 6 elétrons na última camada. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui 8 elétrons na última camada. Eu estou vendo aqui os 8 elétrons. Ó. 4s2, 4p6, dá 8. Calma que isso aí não é a configuração do elemento X. É a configuração do ânion bivalente X, né? Diferente. Você tem que tirar 2 elétrons daí. Então, ao tirar, não fica com 8 na última camada. De forma alguma que vai ser um gás nobre. Tá certo? A letra B é um metal alcalino terroso do quinto período da classificação periódica. Olha, como é que vai ser do quinto período se ele não tem nem 5 camadas? Não é? Para ser do quinto período tem que ter 5 camadas. O meu átomo X ele só tem 4 camadas. Né? 4 camadas. Cuidado com isso aí. Né? Letra C é um elemento de transição. Pessoal, elemento de transição termina em D, termina em F. Né?
D, tem 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada, quem tem é o ânion X 2-. Ou seja, o átomo X que ganhou 2 elétrons, aí ele ficou. Mas enquanto ele está no estado fundamental, o átomo em si, a pergunta é quanto ao elemento X, ó. Ele está aqui neutro, antes de ganhar os 2. Então, ele não tem 8 na última camada, ele vai ter 6 na última camada. Certo? Aí aqui ele tem aqui, ó, letra E, é um calcogênio. Opa, já bateu a informação. É um calcogênio, ou seja, elemento da família 16. Do quarto período da classificação periódica. E por que do quarto período? Do quarto período, porque ele vai possuir 4 camadas. Certíssimo. E o que mais aqui nós temos? Né? Do quarto período da classificação periódica, pronto, dos elementos químicos. Está fechado. A alternativa da letra E, a letra E da quarta questão, letra E. Tá certo? Essa questão aqui é boa. Boa para treinar a ideia do aluno em perder, em ganhar elétrons, em perder elétrons. Olha lá, faça a configuração do ferro aí, né? Depois, vamos terminar aqui, a do ferro, número atômico 26. Veja ali onde é que ele termina, veja de onde saem os elétrons, porque o ferro perde elétrons, né? O ferro é metal, perde elétrons. Aqui a gente viu algo que ganha elétrons. Veja do ferro, deu uma treinada, caso você não esteja ligado no que eu estou falando, né? A quinta questão, vamos lá, quinta e última. Aí diz o seguinte: após os trabalhos de Lavoisier, Dalton e outros, o estudo dos elementos químicos desenvolveu-se de forma que se tornou necessário classificá-los de acordo com suas propriedades. Ok? A observação experimental tornou evidente que certos elementos têm propriedades muito semelhantes, ao que permite reuni-los em grupos. Desde o século XIX, várias tentativas foram feitas, sem grande sucesso. O trabalho mais detalhado foi feito em 1869 por Mendeleev, né, o russo Dmitry Mendeleev. Ele ordenou os elementos em função de suas massas atômicas. Pessoal, atenção aqui, ó. Na tabela de Mendeleev, os elementos eram colocados em ordem crescente de massas atômicas. A tabela periódica atual, a gente já falou bastante isso, tudo bem, mas vale a pena, revisa, é importante. Olha lá, a tabela periódica atual, os elementos estão colocados em ordem crescente, não das massas atômicas, mas sim dos números atômicos, ou seja, do Z, né? Da quantidade de elétrons que eles possuem na última camada. A misturada da quantidade de prótons existentes no núcleo. Né? O cansaço mesmo, pessoal, desculpa. Então, o Z, o número atômico, quantidade de prótons lá do núcleo. Tá certo? Então, é isso que vai garantir a ordem crescente na tabela atual. É a chamada lei da periodicidade de Montcellet. Ok, pessoal? Então, olha, número atômico é o que ordena na tabela atual os elementos químicos, tá certo? E número atômico, logicamente, é a quantidade de prótons existentes no núcleo ali dos átomos, né? É, inclusive, o que caracteriza um elemento químico. Aproveitar já para poder trazer mais informações que são pertinentes. Você tem lá o carbono, número atômico dele, número de prótons do núcleo, 6. Aí, se aparecer mais um próton lá no núcleo, não é mais o carbono. Agora tem 7, é quem? Nitrogênio, certo? Apareceu mais um, agora não tem mais 7, tem 8, quem é? Oxigênio. Não tem 8, tem 9, quem é? É o flúor. Né? Então, número atômico, número de prótons ali no núcleo. Vamos lá, volta para Montcellet, né? Desculpa, volta para Mendeleev. Ordem é as massas atômicas, soma de prótons e nêutrons, respeitando suas propriedades químicas. O trabalho foi tão importante que ele chegou a prever a existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Aí, ok, tranquilo, vamos dar uma olhada aqui no que ele diz. Tá caindo as coisas aqui, né? Hoje resolveu cair tudo.
Com base na tabela periódica, pode-se afirmar que, letra A, opa, vamos ver lá. A energia de ionização de um elemento é a energia máxima necessária para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso. Olha, a energia de ionização é a energia relacionada para tirar lá, né, do átomo. Mas, assim, o que quebrou aí é a ideia do máximo. Por quê? Porque para um mesmo elemento químico, eu posso ter a primeira energia de ionização, a segunda, a terceira, a quarta. Lembrando que é sempre em ordem crescente, né? Para tirar um elétron, para tirar o primeiro elétron, primeira energia de ionização. Para tirar o segundo elétron, segunda energia de ionização. E sempre é mais difícil tirar, por conta das atrações, né, com as cargas positivas do núcleo. Quanto mais elétrons eu vou tirando, menos elétrons fica para serem atraídos pela mesma quantidade de prótons. Logo, a atração vai ser mais intensa. É mais difícil tirar o segundo, é ainda mais difícil tirar o terceiro, não é? Então, esse raciocínio de máxima não traz essa ideia, não é? Ok. B. Os elementos de transição interna são aqueles cujo subnível de maior energia da distribuição, os de transição interna, é aquelas séries que estão lá embaixo, né? Latanídeos, actinídeos, ok. De seus átomos é F. O subnível de maior energia da distribuição eletrônica é o F. Na distribuição lá de Linus Pauling, eles terminam em F? Verdadeiro, não é? Verdadeiro. O B está correto. Marcou aí já, viu, pessoal? Marque a letra B. Letra C, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia associada à saída de um elétron num átomo do elemento no estado gasoso. Olha, nós temos, né, esse conceito de eletroafinidade, de afinidade eletrônica, que realmente é a energia associada à saída de um elétron. Mas aí faltou informar qual o sentido dessa energia. O átomo está ganhando, está perdendo energia, não é? Então, ficou errado nesse sentido. Faltou especificar isso. Letra D. As propriedades dos elementos são funções aperiódicas dos seus números atômicos, ou seja, as propriedades dos elementos não, ao prefixo grego de negação aqui, não estão relacionados com seus números atômicos. Não, pelo contrário, não é? A periodicidade, a lei da periodicidade de Montcellet ordena os elementos justamente em ordem crescente de seus números atômicos e observa que as propriedades vão estar se repetindo, né? De tantos em tantos números atômicos, aquelas tais propriedades se repetem. Tanto é que são ordenados, os que possuem as mesmas propriedades são ordenados numa mesma família. Então, aí está errado. Letra E. Os elementos representativos são os elementos cujo subnível de menor energia. Não, é o de maior energia, certo? É o S e o P. Então, está errado, trocou o maior por menor aí, né? Ficou o menor, está errado, era para ser maior. Ok, pessoal? Então, fica aí 5 questõezinhas respondidas. Tem os propostos para vocês darem uma trabalhada mais adiante. E aí, então, manda, né? Manda dúvidas, coloca lá a letra, justifica o porquê, tá certo? E aí, nas aulas do Zoom, a gente pode fazer uma discussão mais aprimorada a respeito das questões aí, dessas questões dos exercícios propostos, que eu estou passando agora, ó, da 153, 154, ou de qualquer outra questão aí de química. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem atentos às medidas de combate ao novo coronavírus, né? Não descuide. Estamos voltando a inúmeras atividades sociais, mas a pandemia ainda não passou totalmente. Vamos manter nossos cuidados de higiene, aquela coisa toda que vocês já estão bem acostumados a ouvir, né? São medidas simples que podem salvar vidas. Então, até o nosso próximo momento. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Próxima aula nossa, nós iremos fazer uma abordagem sobre ligações químicas. Eu acho que é ligações químicas, ligações químicas.